Galerinha, tudo bem com vocês? É o seguinte, na revisão de filosofia, nós falamos lá sobre as aulas que vão ter, né, de conteúdo, tranquilo. E história agora, nós vamos falar de algo que também é conteúdo que nós vimos, tá tranquilo, só vamos revisar, então se preparem para estar na aula também de videoconferência. Ela vamos trabalhar aí, né, os conteúdos para revisão. Então tem Mesopotâmia, Egito, Hebreus, Fenícios e Persas e Grécia. É isso aí que nós vamos ter para nossa avaliação. São conteúdos relativamente simples. Grécia e os conteúdos de Hebreus, Fenícios, Persas, todos eles estão aí nos vídeos. Vocês têm material para eles, para vocês terem uma noção, uma mediação aí, caso precise recorrer. E na aula nós vamos fazer esse ao vivo. Levem suas dúvidas também para a gente ter esse bate-papo, tudo bem? Então, aqui só fazendo uma pincelada geral sobre Hebreus, Fenícios e Persas, que são os povos mais rápidos de ser ditos. Nós precisamos lembrar que cada um tem uma característica fundamental e por isso que nós falamos deles. Então, se vamos falar dos hebreus, nós temos que lembrá-los sempre que são um povo que veio da Mesopotâmia. Eles têm uma ligação com um clã, que é o clã de Abraão, e que posteriormente vai dar origem às 12 tribos de Israel. Mas a grande diferença desse povo com os demais é o monoteísmo, ou seja, a crença em um Deus único, Deus criador. Para eles é Javé e para nós é Deus. E aí tem outros povos que vão seguir o monoteísmo a partir disso. Então tem uns povos árabes vão seguir através do islamismo, que também é uma ligação direta com esse Deus, né? Mas para eles é Alá. Então são as três grandes religiões monoteístas, também conhecidas como três religiões abraâmicas. Então é um ponto chave aí para entender os hebreus. É a construção do monoteísmo e como isso está ligado muito aos valores morais. O valor moral do monoteísmo está muito ligado aos nossos valores morais. Vale dizer muito que muitas igrejas, muitas religiões cristãs hoje seguem muito mais o Antigo Testamento que o Novo. Então o Antigo Testamento é o livro sagrado para eles, que é o Torá, é o livro sagrado para os judeus. Tudo bem? Então é um assunto tranquilo. Sobre os fenícios e a criação do alfabeto, é um povo que está ligado ao comércio marítimo, tinha uma elite baseada nesses comerciantes do mar, então a talassocracia, poder vindo do mar. É uma sociedade também politeísta. Todas essas dessa idade antiga são politeístas, com exceção dos hebreus. Então, é uma sociedade politeísta. Ela, além de viver do comércio marítimo, ela desenvolveu um mecanismo de escrita que é fonética. As escritas da Mesopotâmia e do Egito também são fonéticas, mas levaram mais tempo. E essas foram ligações diretas do povo grego, do povo romano e que, por consequência, é o português. Por isso que nós temos esse vínculo muito forte com o alfabeto fenício. E por isso que eles estão contados bastante na Bíblia. Haviam outros povos, tantos povos que viviam na região, mas nem todos vão ser dignos de serem lembrados, digamos assim, para a história ocidental. Então, o fenício está relacionado com a criação do alfabeto, a codificação através dos sons. Então, o A, B, C, D, E, que nós conhecemos hoje, é o alfabeto que nós temos, ela teve uma origem primordial ali com os fenícios. Então, é basicamente isso que nós vamos conversar também. Os persas está ligado muito ao imperialismo, né? A expansão imperial persa, que teve contato com os outros povos, que são os da Mesopotâmia, são os povos do Egito, até chegarem nos gregos, e nos gregos aí vai haver as guerras, conhecidas como as guerras médicas. Mas esse povo ele teve um império tão grande que não tem como ignorar, apesar de que eles não têm grandes contribuições diretas para a nossa civilização, assim como é o monoteísmo, assim como é a escrita fonética. Mas aí, quando nós estudamos os persas, além desse expansionismo, um império gigantesco, um dos maiores da antiguidade, é a necessidade de organização. Então eles tinham também uma necessidade de criarem estradas que vão ligar, então tinham as estradas, tem a divisão por províncias, que eram chamadas de satrápias, eram formas administrativas de colocar uma liderança local para administrar uma região tão vasta, e também tem a moeda, povos tão distintos, com idiomas diferentes, culturas diferentes, todos tinham a sua liberdade de expressão, mas tinha que ter uma unificação comercial. Essa unificação era através de uma moeda chamada dárico, que vem do imperador Dario. Então os persas, eles vêm de um clã inicial, que é o clã de Dário. Esse clã, ele tem ali o Persépolis como a capital, e depois nós vamos ter
outros clãs que vão se agregando inicialmente, mas o outro principal ali vão ser os medos. Então os persas têm essa característica, tudo bem? Já os povos mesopotâmicos e egípcios têm um pouquinho mais de conteúdo. Então, nós temos que lembrar que o que há em comum entre povos da Mesopotâmia e Egito são sociedades hidráulicas, ou seja, sociedades que estão baseadas muito no crescimento dos leitos dos rios e que gerou um excedente de alimentos tão grande que possibilitou ter impérios ou então reinos muito fortes. Vale ressaltar que só o Egito, por conta dessa estabilidade de produção alimentar, fez com que a história do Egito durasse 3.000 anos. Então, de independência, digamos assim, sem ter povos que controlassem, tirassem a independência do Egito. 3.000 anos, só para lembrar, o Brasil tem 500. Então é difícil a gente imaginar uma história desse tamanho, mas o que possibilitou foi a possibilidade de excedência de alimentos do rio. Isso gerou um estado muito forte, que precisou também de ter construção de canais e também de ter uma defesa desse território de outros povos invasores, o que criou aí a necessidade de um reino teocrático, ou seja, o rei era o faraó, e esse faraó ele era a representação divina, ele era um deus, digamos assim. E isso daí deu com que ele pudesse ter uma hegemonia muito grande, por mais que às vezes as dinastias entrassem em disputa, mas para o povo em geral era um deus vivo, o próprio faraó. E isso deu uma cultura toda voltada para a religião, para a vida após a morte, é tanto que a prática da mumificação, é a preservação do corpo para a outra vida, tem a prática da construção dos túmulos, das catacumbas, das pirâmides, que aí já são os próprios reis, os faraós que vão ter esse privilégio. Então é uma cultura muito voltada para a morte, a celebração da continuidade da vida e a morte sendo uma transição. Então nós vamos ter povos politeístas e que tinham deuses para tudo, desde controlar os astros, as cheias dos rios, a vida após a morte, o embalsamento. Então era muito voltado nesse sentido. A cultura egípcia ela tem uma significação muito grande, principalmente a ciência egípcia, a matemática egípcia, a medicina surgiu na verdade na região que é na região do Egito, e depois os gregos tiveram contato com essa civilização e aprenderam várias dessas técnicas, não é isso? Então sim, é importante, é muito a cultura do Egito, mas nós também não podemos nos ater muito a ela porque a história é muito grande, né? Então tem os mesopotâmios, eles têm uma referência, por mais que os egípcios criaram também a escrita, mas fica meio que com eles o legado de terem a escrita por volta de 4.000 anos antes de Cristo, ou seja, 6.000 anos atrás eles desenvolveram a escrita, e são os povos sumérios que viveram lá. Então é meio que a transição da idade da pré-história para a idade antiga, digamos assim. É um conceito antigo, mas que ficou, né? Não seria o correto mais dizer pré-história. Mas o que nós podemos falar sobre os povos da Mesopotâmia? Que eram povos que também estavam voltados para a construção de canais, né? Aproveitar a cheia dos rios, ali eram os rios Tigre e Eufrates. Aquela região entre os dois rios é Mesopotâmia, então o nome vem daí, né? Terra entre rios. Além disso, tem também uma questão de que a Mesopotâmia não era um reino, era região, e vários povos passaram por ali. Então nós vamos ter os povos sumérios, os acádios, os babilônios, os assírios, todos esses povos tiveram uma sucessão, mas o principal que definiu a cultura, as crenças, a escrita, os zigurates, que eram templos religiosos ao invés de serem grandes túmulos, como eram no Egito do faraó. Aí nós vamos ter esses zigurates, que eram templos e também serviam como estocagem de alimentos, né? Eles tinham um formato meio que de degraus gigantes. Dizem que acreditavam que os deuses poderiam descer dos céus, ou então que a humanidade poderia chegar mais próximo dos deuses. E é tanto que a Torre de Babel vem daí, né? Da Bíblia. Mas aí o que se pode falar deles? Se o faraó era como se fosse um deus vivo, o rei na Mesopotâmia, ele era considerado como um representante, né? Tipo assim, ele tá ali por uma vontade divina, ele é uma representação, mas ele era considerado um humano, mas tinha uma característica religiosa de ser um representante e não o próprio Deus vivo. E que esses povos, eles vão desenvolver, além da escrita, o sistema de astronomia, eles vão também desenvolver ferramentas de cálculos complexos, então a contabilidade surgiu dali, e também a forma de construção, né? A arquitetura era relativamente avançada também em comparação
com o período do mundo, né, naquele momento. E a escrita era cuneiforme, era escrita na argila, eles não tinham muita pedra, então a argila era muito voltada ali para aquela construção. E eles usavam até para escrever, então era um pedaço de pau afiado, que era chamado de cunha, na argila mole, que eles escreviam e ali ficava seco e eles poderiam depois utilizar como um livro, como um pergaminho, um escrito, para poder ler. Então, até hoje tem vestígios disso, desses livros, né, que existiam lá, e é tanto que chegamos a ter conhecimento de várias histórias através disso, como a epopeia de Gilgamesh, a história mais antiga conhecida que há. Então, assim, os povos da Mesopotâmia são povos muito importantes. O Código de Hammurabi também, do povo babilônio, é o primeiro código penal da história também, vale ser ressaltado, volta e meia está no vestibular. Mas são conteúdos relativamente tranquilos para a gente trabalhar e para a gente revisar, tá bom? Essa aula aqui só é um pequeno resumo de todos esses povos aí que nós vamos falar. E sobre os gregos nós já falamos também, né, um pouco sobre eles na última aula. Vamos falar um pouquinho dos aspectos culturais dele nessa aula revisão. E aí nós vamos fazer a revisão geral, tá bom? Não tem erro não. É isso daí. Valeu, galera. Grande abraço.